Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou falar dos primeiros passos do trabalho Eduardo Cudê em relação à montagem da sua equipe titular. Os dois queridinhos do novo técnico do Internacional, um deles podendo ser vendido, outro que está chegando agora, e como os dois se encaixaram pelo menos ontem perfeitamente na equipe de Tchatcho Cudê, e ainda mais como ele pretende encaixar todos os jogadores que eram titulares em um esquema que vai mudar, porque ele disse, Maurício e Alan Patrick podem sim jogar juntos. Como? Eu te explico nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e vai lá apostar na Copa do Mundo Feminina, que tá rolando lá na Austrália. Dá pra dar uma brincada, a seleção brasileira já ganhou do Panamá hoje de goleada na primeira rodada do seu grupo, e tu vai lá garantir uma graninha e dar uma brincada em KTO.com, tá certo? Pessoal, eu quero falar aqui sobre especificamente 4 atletas. 2 que são queridinhos do Eduardo Cudê, que já abrem essa passagem, essa segunda passagem do Eduardo Cudê como titulares. Eu vou explicar o porquê, o que ele já revelou sobre esses atletas também, a possibilidade de um ser vendido, bastidores interessantes, e quero trazer aqui algo que ele revelou ontem, sobre a utilização de Alan Patrick e Maurício, que talvez sejam os principais atletas do Inter na temporada até o momento. Eu quero começar aqui falando justamente sobre essa montagem da equipe, tá? Porque ontem o Tchatcho teve um meio de campo que tinha o Johnny como primeiro volante, o Rômulo foi pro banco, Arangues mais como segundo volante, segundo homem um pouquinho mais pelo lado direito, às vezes ele trocava com o Depena, e aí tinha Johnny, Arangues, Depena, mais à frente Alan Patrick, o Wanderson caindo pelos lados e o Ener Valencia no comando de ataque. E a gente viu um Alan Patrick bem próximo do Ener Valencia nas chances que foram criadas. Era de fato, a gente falou muito, pô, são 2 atacantes, Wanderson e Ener Valencia, mas parecia que era diferente. A gente especulou essa possibilidade, o Tchatcho fez isso com o D'Alessandro, que era um meia também, lá em 2020 na sua chegada, que ele se aproximava muito do centroavante. A gente viu isso ontem também com o Alan Patrick. Só que na entrevista coletiva após o empate em 0x0 contra o Bragantino ontem, no Nabi Abichedi aqui em Bragança Paulista, o Cudê falou sobre o retorno do Maurício e do Pedro Henrique. E ele tinha sido questionado especificamente sobre o Maurício, ele que colocou também o Pedro Henrique, que é um jogador importante que está voltando de lesão. Mas o Cudê trouxe que sim, dá para jogar Maurício e Alan Patrick juntos no seu time. E aí como é que isso poderia funcionar? Poderia ser da forma que foi ontem, o Alan Patrick jogando mais próximo do Ener Valencia e o Wanderson, que caía pelos lados, ser substituído pelo Maurício, ou ainda o Maurício fazia a função do Alan Patrick e o Alan Patrick ser um pouco mais recuado, fazia a função ou do Arangues ou do Depena ontem na equipe, mais possivelmente do Depena, que já foi reserva em outros momentos. O Arangues veio para ser titular, para jogar, e até, se a gente for entrar no mérito aí, e aí na minha opinião, saindo um pouco do campo da informação para opinião, eu acredito que o Arangues esteja jogando mais que o Depena, mas enfim, tô aqui trazendo informação. E aí mais provável que o Alan Patrick sendo mais recuado e o Maurício jogando na do Alan Patrick, aí teria Maurício, Wanderson e Ener Valencia, no meio de campo um primeiro volante, Depena e Alan Patrick, seria na vaga do Carlos Depena. É uma possibilidade, o Cudê disse que dá sim para jogar Maurício e Alan Patrick juntos no time do Internacional. E sobre essas 2 posições mais atrás, é que eu quero falar sobre os 2 queridinhos hoje do Eduardo Cudê na sua chegada. Um deles é o norte-americano Johnny, volante, 22 anos, deve ser vendido nessa janela de transferências. Eu trouxe nos últimos dias que ele teve uma oferta recusada pelo Inter e pelo seu staff da Turquia. A ideia é ir para um mercado de Premier League, Liga Italiana, quem sabe Liga Espanhola, a gente sabe, ou até Liga Portuguesa, o Sporting teve interesse no Johnny, mas até sobre o jogo de ontem, que foi o primeiro na chegada do Eduardo Cudê, a gente especulou muito. O Johnny vai ser titular como primeiro volante na do Rômulo, que não é a posição de origem dele, mas ele pode jogar por ali, jogou bastante por ali depois da lesão do Gabriel, ou vai jogar na do Depena, fazendo mais aquele corredor direito. No fim ele jogou como primeiro volante, teve 90 minutos jogados, pra mim foi muito bem o Johnny, tá? Ele teve em números 84% de acerto nos passes, ganhou 7 de 13 disputas no chão, 3 faltas sofridas, 3 faltas cometidas, 3 desarmes, 1 interceptação,
um chute travado e 4 cortes no campo de defesa do Internacional. Um bom jogo do volante do Internacional, ontem jogando mais uma vez como primeiro. Depois o Mano já estava colocando ele como segundo, depois da chegada do Campanharo e do Rômulo, agora ele voltou a jogar como primeiro lá com o Eduardo Cudê aqui em Bragança Paulista. E vale lembrar, né, o Cudê que deu de fato as primeiras oportunidades pro Johnny lá em 2020. O Johnny estreia no profissional com o Odair Helman em 2019, faz um jogo ali 10 minutos, mas chances mesmo ele teve em 4-3 contra o São Luís, eu tava vendo os números, na primeira rodada dele no Campeonato Gaúcho de 2020. Depois daquela pré-Libertadores ele entra em vários jogos, na Libertadores ele entra em vários jogos também com o Eduardo Cudê e acabou indo muito bem com o Tchatcho antes da sua saída, e é um jogador que ele gosta bastante e que é um dos poucos que ele já tinha trabalhado e que ainda estão no elenco do Internacional. É um jogador que ele gosta muito, é um queridinho do Eduardo Cudê e é natural, né? Quando ele chega, ele vê, quem é que eu conheço aqui? Conheço o Johnny, eu que botei ele pra jogar de fato lá em 2020. Então, provavelmente o Johnny vai ser o titular do Eduardo Cudê. Vamos ver se isso vai impactar na venda. Eu acredito que não, acho que a venda ainda deve sair pelo que eu tenho de informação. O outro é o Charles Arangues. E ontem ele voltou a falar sobre o Charles Arangues. Ele tinha dito na entrevista coletiva de apresentação no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, na sexta, que ele tentou muito a vinda do Arangues e repatriar o Arangues quando ele estava aqui em 2020. No fim das contas não tinha dado certo e agora ele vem para o Internacional e reencontra o Charles Arangues. Até sobre o Arangues, ontem ele jogou 80 minutos, ele apareceu não tanto quanto se esperava, como foi contra o Palmeiras, aquele primeiro tempo ainda com o Mano, que ele foi muito bem, mas ontem não teve um jogo ruim, tá? O Cudê disse que ele tá ganhando mais ritmo, tá ganhando sequência, que é algo normal, ele ficou muito tempo parado e que é um cara de experiência e muita qualidade e que agrega muito ao grupo. Mas são dois jogadores que saem na frente nessa disputa da equipe titular do Internacional. O Johnny, que o Cudê já conhecia, deu muitas oportunidades para ele em 2020, e o Arangues, que ele já tinha tentado contar também na sua chegada em Porto Alegre. Como que tu tá enxergando esse time do Internacional? Como que tu escalaria esse time, pensando que o Eduardo Cudê joga com 2 atacantes, não joga com 2 pontas, um na direita e um na esquerda, joga com um cara circulando bastante? Esse meio de campo, como é que tu formaria ao lado de um primeiro volante? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.